você possa cada dia entender. Entendendo isso, você começa a perceber com quem você deve andar e quem você não deve andar. Você começa a perceber quem você deve ouvir e quem você deve não ouvir. Aonde você deve ir e onde você não deve ir. Porque ainda que tenha em determinada pessoa muita informação, aquelas informação e aquela riqueza que está ali não é sua. É para outro. Entendeu ou não? Por isso que a Bíblia diz, busca a sabedoria como o ouro. Busca o entendimento. E sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é saber distinguir, discernir. Isso é sabedoria. É saber discernir. É você saber com quem devo e com quem não devo. Onde está e onde não está. Entendeu? Exatamente. Então você começa a ter sabedoria quando você distingue o joio do trigo. E o joio é muito parecido com o trigo. É praticamente igual. É praticamente o joio e o trigo. Se você pegar um joio na sua mão e pegar um trigo, são idênticos. Você não vai saber distinguir a diferença de um para o outro. Só quem conhece. Qual é a maneira? Ainda esse dia eu vi um vídeo. Uma das maneiras de você saber o joio do trigo. Você pega o trigo e o joio na sua mão. Pega o joio, esfrega ele na sua mão. Esfarela ele, vai ficar só palha na sua mão. Pega o trigo, vai ficar em semente. Então, trigo, quando você aperta, quando você passa o trigo pelo processo, é forte. Tem semente. O joio, quando você esfrega o joio, só tem palha. Só tem palha. Então, essa é uma das formas de você distinguir o joio do trigo. É passando o processo. Quando passa o processo, o que sobra? Ainda tem semente? Né? Tem semente? Se tem semente, é trigo que vai perpetuar no processo. Só tem palha? É isso aí. Bom, gente, vamos lá. João 8,32. João 8,32. Estamos falando nesses dias, já estou, hoje, se eu não me engano, é o 10º episódio, e teremos aí mais 2 episódios dessa jornada. A minha ideia é ensinar vocês a reconhecer as portas pelo qual o inimigo tem acesso. E durante 8 episódios, eu mostrei as portas de entrada, como o inimigo consegue ter acesso. E eu vou tentar em 2 ou 3 aulas falar como fechar essas portas. Amém? E começamos então com João 8,32, que diz, e disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós pretendemos, gente, é fazer com que você tenham o conhecimento do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real.
assim como o mundo natural, o mundo espiritual, ele é real. Ele tem portas, tem portais, tem portões, tem ambiente de acesso. Se nós entendermos e compreendermos a verdade sobre o mundo espiritual, ou como o mundo espiritual funciona, como ele se movimenta, o que dá acesso aos demônios e que fecha a porta aos demônios, nós vamos estar sendo equipados a ajudar outras pessoas. E por isso que Jesus falou: conhecereis o quê? A verdade. Porque o diabo trabalha com o quê? Com a mentira. Ele é o pai da mentira, de fake news. Então, para o diabo entrar na vida de uma pessoa, a porta principal que abre as outras portas é a mentira. É um engano sobre algo. É eu chamo de uma estrutura mental enganosa. Ele cria na mente uma estrutura, um pensamento, um modelo de pensamento sobre alguma pessoa, sobre algo. A partir daquela mentira, ele tem acesso. Ele tem uma construção sobre Deus errada e faz você ter um pensamento sobre Deus de uma forma errada. Por exemplo, tem pessoas que olham Deus como um carrasco. Então ele faz com que a pessoa tenha um olhar com Deus de uma religião. O Deus te castiga, aquele velho que está ali. E aí? Se você tiver um olhar de Deus errado, logo você vai ter uma brecha de entrada de demônios pela religiosidade. Se você tiver um olhar sobre você deturpado, errado, uma mentira sobre você, logo essa mentira sobre você vai abrir uma brecha na sua vida que vai dar entrada a demônios. Se você não se olha como Deus se olha, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, uma baixa estima, a pessoa não se vê como Deus a vê, isso é uma brecha. Porque Deus te vê de uma forma e você se vê de outra forma. Deus te coloca para cima e você se vê como não tendo, como não posso, como sou feio, como não tenho habilidade, não tenho talento. Logo o diabo vai usar isso para poder entrar, acessar e destruir a sua vida. Se você não tem entendimento, ele deturpa o que é igreja, por exemplo, ele consegue entrar na sua vida. E a maioria das pessoas, ela não conhece a verdade, o que é igreja. Acha que a igreja é religião. Isso é mentira. Igreja não é religião. Igreja não é religião. Igreja é sistema de governo do céu. É governo. A palavra igreja já existia antes de Jesus falar igreja. É uma palavra comum. E é uma palavra de governo, é um sistema de governo. Já existia a palavra igreja, Jesus tomou essa palavra para manifestar o governo dele do céu na terra. Essa é a minha igreja. E a porta do inferno agora, o meu sistema de governo, a porta do inferno não vai prevalecer. Então, se você achar que a igreja é uma religião, você é simples e sutil, mas muda todo o contexto. E aí você vai dar brecha para o inimigo. Então o inimigo ele trabalha com o quê? Você que é um
uma pessoa que lidar com outras pessoas como um agente libertador. Você tem que entender primeiro que o diabo trabalha com mentira. Você vai ajudar uma pessoa, você tem que perguntar qual foi a mentira que o diabo contou para essa pessoa. No que ela está acreditando? Qual foi a mentira que ela caiu e passou a acreditar? Amém? E aí você vai trabalhar com que arma? A verdade. Nada resiste à verdade. Verdade é luz, ela vai dar clareza. Então você vai trabalhar com uma pessoa, ajudando a libertar verdade. A verdade sobre o mundo espiritual. Como o mundo espiritual funciona. Você vai clarear a mente dessa pessoa que você está ajudando, mostrando para ela como o mundo espiritual funciona. Amém ou não amém? No mundo espiritual existe uma cidade. Existe um rei, existe leis, existe súditos, existe cadeias, existe constituição. Tudo isso existe no mundo espiritual. Então você vai entender o mundo e compreender e mostrar para essa pessoa, à luz do mundo espiritual, como as coisas funcionam no mundo do espírito. E aqui é apenas o espelho, é um reflexo daquilo que acontece. Então a vida de fato é no espírito. A bênção ela se materializa aqui na terra depois dela existir no mundo espiritual. Tudo primeiro existe no espiritual. Ou seja, então a verdade é mundo natural ou mundo espiritual? Só acontece aqui depois de acontecer lá. O diabo só tem legalidade aqui na vida de alguém quando ele conseguiu essa legalidade no mundo espiritual. Até ele conseguir ter legalidade no mundo espiritual, e eu ainda vou falar sobre isso, sobre cortes, eu ainda vou falar sobre isso, até ele conseguir autoridade, lembra de Jó? Ele conseguiu, posso. Enquanto ele não conseguir, ele não opera. O diabo, entenda, você que está trabalhando com o mundo espiritual, ele não é alguém que está livre e faz o que ele quer. Ele é aquele pitbull que está sobre coleira. E Deus tem o domínio dele. E ele leva para lá e leva para cá. Em vez de quando, Deus fala assim, pega ela. Aí ele vai lá e pega a Renata. Para dar um susto. Entendeu? Em vez de quando, está sob controle. Tem um tempo. Não é assim, o diabo, não, tá. Quando ele faz isso, e Deus permite, é porque teve uma legalidade, ou uma brecha, ou uma procuração. Lembra que eu falei no retiro, e chega para Josué, diante de Deus, numa reunião celestial, e fala, olha aí, teu sacerdote como está, olha as vestes dele sujas. Olha aí. Olha como está. Ou seja, a opção. Eu posso, então, operar aqui. Entendeu? Eu posso, porque esse é mundo espiritual. É legalidade, é procuração. Então, ele te faz você abrir brecha, porque a brecha vai dar a ele uma legalidade, a procuração. Então, ele trabalha com as armas que eu próprio dou a ele. E para dessas armas, ele provoca mentiras, fake news. Ele provoca mentira. Depois que ele monta uma pegadinha, uma mentira, é brincadeirinha, já está lascado. Já foi. Sabe aquela que tinha antigamente no Silvio Santos? Ficava alguém lá dentro de uma casinha no meio da praça, pum, 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 pá, pá, pum, pum. Aí o cara passava, pum, 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 aí passava, ia para lá, daqui a pouco ele voltava de novo. Mas que curiosidade, né? Bum, 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 pá, aí o cara vai olhar, quando põe a cara lá, pum,
Mas quem mandou? Aí vai brigar. Né, Jaque? Dava risada aqui só, não dava com essas coisas? Quem mandou colocar? Então, foi atraído. É a mesma coisa a Eva. Eva deu autoridade quando? Bum, bum, pá. E Eva passando para lá. A Eva passava. Ó, o cheiro, a cor. Tu vai ficar... É irresistível, gente. Então não tem nada de bom, mas tu quer saber, tu quer provar, tu quer experimentar. No momento que você experimenta, é o momento que há legalidade. Nesse momento, o mundo espiritual, lembra que eu já falei aqui, a isca de Satanás? Ele joga a isca, ele quer que você coma. Pegou a isca, já era, não adianta. Pegou a isca, instalou um pensamento, já era, não tem como sair mais. E aí ele pode mas eu sou filho de Deus. Olha que Pedro diz, o diabo, o nosso adversário, está ao derredor, rugindo, como leão, atrás de quê? A quem possa tragar. Ele pode tragar qualquer pessoa? Não, a quem? A quem? A quem? Então ele não pode entrar na vida de todo mundo. Ele está procurando a quem? A quem? Entendeu? Ele vai procurar a quem? A quem ele possa enganar. Amém? A quem ele possa enganar. Enganou, ele entra. E todo esse engano vem sobre a igreja, sobre mim, sobre o meu ministério, sobre casamento, sobre minha sexualidade. Porque a pessoa é convencida que agora ela não é um homem ou mulher. Outro dia eu vi uma entrevista, uma pessoa entrevistou uma moça que estava aqui no Hollywood, e aí falava, ela é de coleira. Aí o cara entrevistou e falou, miau. Viu essa? Aí, não sei o que, miau, miau. Ela falou que era uma gata. E andando no shopping, outro dia aqui já no Brasil. Com coleira, o cara assim, a mulher de... É mentira. 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 Mas a pessoa acredita que é e que nasceu, por exemplo, com sexo errado. O que é isso? Mentira. Isso no mundo, tá? E na igreja? Tem outras mentiras. É uma mentira, na igreja sempre assim, é uma mentira que parece verdade. É um pensamento que parece ser verdade. Ou seja, tem um fundo de verdade. Entendeu? Ele tem um fundo de verdade. Por exemplo, eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Mas não é verdade? É verdade ou não é que eu sou a igreja? É toda a verdade que eu não preciso ir para a igreja? Por que obedecer a homens? E assim por diante. Então, são assuntos que têm uma verdade, mas não tem toda a verdade. Tem parte da verdade. Então, se instala, principalmente os vídeos na internet, entra na mente de algumas pessoas, tem algum fundo de verdade, porque ele coloca uma embalagem. Mas não é verdade? Não precisa. Vem com a palavra que baseia isso, para que a tua mente, olha, aí tua mente entende, é verdade isso. E tem um fundo de verdade? Tem, mas não tem toda a verdade. Ele se transfigura de anjo de luz para enganar o escolhido. Então é uma mensagem profética, ela pode ter elemento de mentira. É uma mensagem no púlpito, ela pode ter um elemento de mentira. Entendeu? São várias situações que podem ter elementos de engano. E aí te prende, te escraviza e dá entrada a demônios. Alguém quer falar para mim correr?
Apóstolo, nesse caso está falando sobre João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando vem essas mentiras, é fácil ser ludibriado porque a pessoa que está ouvindo, ela não estuda a palavra, ela não tem entendimento na palavra, e aí tudo aquilo que é falado, ela cai, ela é levada. Seria isso? E veja bem, qual foi a mentira que Satanás contou para uma das mentiras no jardim, William? Ele disse, Deus falou, né? Deus falou que não pode comer de toda a árvore que está no jardim, não foi? Não, Deus não falou isso. Deus falou que poderia comer de todas, apenas de uma. É só uma. Então ele já muda, cria dentro de uma verdade. Tinha verdade ali? Alguma tinha. Então nós que trabalhamos com libertação e com o mundo espiritual, nós precisamos analisar os fakes. Alguém fala alguma coisa, aquela palavra fica ali, pá, pá. É só uma semente. Ele lança e sai fora. E deixa explodir. Amém? E precisamos ter o quê? Verdade. Então, sempre nós precisamos saber de fato qual é a verdade sobre aquele assunto. O que Deus diz sobre aquele assunto. O que Deus acha sobre aquele assunto está na palavra revelada. Amém? Fala. É muito importante, quando mandar algum vídeo, alguma coisa para vocês procurar o fundo da verdade. Quem é aquele que está dando aquela oração? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, eu estou acompanhando esse pastor. Eu falei, mas ele é pastor? Não, então, ele faz uma oração. Eu falei, peraí. Aí fui no Face, fui ver. Eu falei, mas ele não tem como pastor. Ou ele é católico. Aí eu comecei a investigar, vi que ele é católico, então não assista mais, porque ele não é. Então, às vezes, te manda as coisas, você vai acompanhando, a pessoa mandou, eu vou acompanhar. Né? Mas você tem que ver o fundo da verdade. Quem é a pessoa? Né? Realmente descobrir que ele, para que você possa realmente. E até eu falei para a pessoa, não acompanhe mais, porque não é. Ele é o católico, ele percebeu algumas coisas. Então, isso é muito importante, ter o discernimento e sabedoria espiritual, para você ver o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Amém? Obrigado. Até músicas. Tem músicas evangélicas que não dá para tu ouvir, irmão. Então, tem muito fracasso dentro dela, tem mentiras dentro dela. Às vezes exalta o eu. Entendeu? Então tem que saber o que você ouve. Porque tem coisas boas na música? Tem. Tem coisas boas? Tem. Mas no meio de tudo aquilo tem coisas infiltradas que muitas vezes o compositor nem tem o entendimento, porque ele não tem a maturidade e fez a música. E aí você está cantando aquela música como se fosse. Bom, gente, vamos lá. Nós vamos, a partir de então, trazer um entendimento de ajudar outras pessoas a fecharem a porta. Tá? Para mim não falar para você fechar a sua porta. Tá? Para mim não falar isso, eu vou falar quando você se preparando para ajudar outras pessoas. Fechou? Então, verdade sempre. Sempre verdade. Agora, você está ajudando alguém, já que já entendeu, você, o William, visitou e tem cuidado do Vinícius, por exemplo. Você já notou que o inimigo entrou na vida dele, da esposa. Você já entrou na vida dele, já está cuidando, e você percebeu que então o inimigo entrou. E entrou, você já percebeu, e tudo aquilo que você já aprendeu aqui, você já entendeu qual foi a brecha. Tá? Então, isso você já sabe. Mundo espiritual sabe que o inimigo entrou, se instalou. Você já tem essa compreensão, está ajudando a pessoa. Agora, o que fazer? Tá? Então, anote aí o que fazer. Você já entendeu, já diagnosticou que tem uma ação espiritual na vida daquela pessoa. Houve portas abertas, você já identificou as portas, já está afetado pelo vírus e a vida da pessoa já está comprometida. Agora,
o que eu preciso fazer como um libertador? Isso está vindo forte. Eu estava orando, palavra libertador, fazer o curso do libertador aqui. Estou aqui falando já algumas vezes libertador sem pensar. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Primeira coisa. Encontrar o ladrão. Então, a primeira coisa que um libertador, alguém que está ajudando outra pessoa, lembre-se sempre, tá? Eu estou falando de outra pessoa, mas pode ser a sua vida também. Você está cuidando de alguém, mas você faz a avaliação sua e também. Então, o diabo entrou, Artemis. Um demônio entrou em determinada área da sua vida. O que eu tenho que fazer? Aonde ele se instalou? Aonde ele está escondido? Em que área da minha casa ele poderá estar escondido? E aí vamos para Provérbios, capítulo 6, versículo 30 e 31. Essa é a chave, gente. Não adianta, Jaque, Rê, Su, Ana, você identificar o problema, mas não resolver o problema. 6 de Provérbios 30 e 31. Preste atenção, não adianta você identificar e não resolver. Provérbio 26, 2 diz que toda maldição existe uma causa. Encontrei a causa. Olha isso aqui, gente. Isso aqui me acompanha. Quando eu descobri isso, isso foi uma libertação para mim. Estou ensinando para vocês. Por isso que eu falo, o que eu tenho é para vocês. Então, pegue aquilo que eu aprendi. E quando eu dá, pega mesmo e usa forte. Não se injurie o ladrão, ou não se despreze o ladrão. Não despreze o ladrão. Quando furta para saciar sua alma, tendo fome. 31. Contudo, se for, então você precisa encontrar o ladrão. Não despreze o ladrão. Não despreze ele. Quando ele entra para destruir, para roubar. Mas quando for pego. Então, o libertador, a Jaque, o Rodrigo trabalhando na Bahia, o Fabiano que trabalha com libertação, a Sueli, todos nós aqui, nós precisamos o quê? Pegar. Se você não pegar o ladrão, ele vai continuar agindo. Você precisa identificar aonde esse ladrão, no mundo espiritual, está escondido. Você tem que entender aonde ele entrou, por onde, e onde ele está instalado. Amém ou não amém? Olha o texto. Contudo, se for pego, se for encontrado, o que vai acontecer? O quê? Então, quando você acha ele, você encontra o ladrão, ele vai ter que devolver. Haverá uma restituição na vida dessa pessoa 7 vezes mais. Isso é profético, isso é profundo, isso é poderoso. Isso é poderoso. Haverá uma restituição. Mas quando? Quando? Quando eu pegar. Quando eu identificar. Quando eu encontrar o ladrão. Quando você pega, ele para de atuar e não somente devolve. Me dá o que você roubou. Amém? Então, na minha vida pessoal, eu preciso entender
aonde ele entrou, em que área eles me roubou, identifiquei, achei, Satanás, em nome de Jesus agora, já sei, sai deste lugar e eu exijo agora uma restituição. E aí pessoas vêm para o Evangelho e não são restituídas. Por que não são restituídas? Porque não encontrou ladrão. Não encontrou ladrão, ele continua lá dentro. Se você não encontra o ladrão, não há restituição. Se você não encontra o motivo, não há restituição. Se você não entende processo, porque ele entrou e o que ele roubou, não há restituição. Amém? Ele vai continuar na casa. Entendi. Mas, o que você fez com o ladrão? Jesus disse o quê? Em Mateus 8. 8, deixa eu ver se eu marquei aqui, deixa Mateus 8. 8:20. Jesus disse o quê? As raposas têm covis, o pássaro tem ninho. Ou seja, isso ele está sinalizando ao mundo espiritual. A raposa tem casa, os pássaros têm ninho, e o inimigo? Ele tem toca. Então eu preciso descobrir a toca dele. Diga, a raposa tem covil. O pássaro tem ninho. Tá, deixa eu fixar aqui um pensamento para não me esquecer dele. Deixa eu segurar só um pouquinho, só para mim, aí tu continua. Segura aí, gente, ó, libertador. Lembra daquela história quando Jesus, Rodrigo, chega do monte, os discípulos estão embaixo, orando por um menino que se lança no fogo, endemoniado? Quem já leu esse texto? E eles tentam expulsar o demônio e não conseguem. Lembra disso? Jesus chega, consegue ou não? E por que Jesus conseguiu? Identificou a causa daquele menino. Ele chega para o pai, e o pai que chega e fala, meu filho está assim, eu não aguento mais. Ele chega para o pai e fala assim, pai, quanto tempo faz que ele está assim? O que ele queria dizer? Com certeza, pai, você foi a brecha para o filho. Quanto tempo? O pai sabe. Olha aí. O filho estava sofrendo, sai. Jesus então encontra, ele sai, chega do monte e já resolve o problema, porque identificou no pai a causa. Quanto tempo faz? O pai. Agora, o demônio estremeceu, vai embora, descobriu. Enquanto você não descobre, ele está no escuro. Ei! Enquanto você não descobre a causa, ele continua atuando. Ele está escondido no escuro. Está orando e não sai, porque você não sabe onde ele está. Jesus já vai logo. Pai, o problema do filho está no pai. Pai, quanto tempo faz? O pai leva aquele choro. Há muito tempo, Senhor. É que aí resolve, tu que resolve o problema, pai. Tu pode crer? Quer dizer, agora é você. O problema está no filho. Olha o libertador agindo. O problema está lá, agora eu falo contigo. Não tem nada a ver com o menino. É contigo, porque a causa é você. Tu pode crer que eu posso fazer isso? Aí ele fez o quê? Se arrependeu. Ele já soube. Na hora ele sabia que ele era o motivo. Isso é forte, isso é libertador, irmão. Receba essa bolacha. Receba essa bolacha do... Irmão, vai aprender isso na faculdade para tu ver se tu aprende. Não aprende. Então, o problema está lá. E Jesus fala assim, onde? Aí o trato é com o pai. Vê que o problema não é com o menino. Então, tem pessoas que você está tratando, mas não é ela. É o outro. Ei, bora. Entendeu? Aí ele faz o quê, Rodrigo?
Senhor, eu creio. Acabou. Demônio, sai. O menino estribuchou e voltou ao normal. O que é isso? O que é isso? É buscar identificar o problema. O problema não era o filho. O filho teve a sua vida atingida por uma brecha do pai. Isso é forte ou não é? Lucas, acho que a partir do capítulo 7, 8, ele está por ali. E aí você encontra isso, Jesus mostrando a realidade do mundo espiritual. Entendeu, Jaque? Agora, como não é só, vamos orar aqui, não, irmão. Isso eu estou falando para vocês que vai ajudar outras pessoas. Eu estou treinando Libertadores. Eu estou até mudando. Vou hoje continuar o curso de Libertador agora. Você nota? Aí você... Deixa eu ficar quieto, não passar alguma coisa. Aí você nota que quando você encontra a verdade e o Artemis entende dessa verdade do mundo espiritual, fica mais fácil ele agir. E você começa a ser um especialista em libertação. Não é só mandar, sai. É muito mais do que isso. Então, quando eu sou um libertador, eu conheço todas essas variantes, todos esses caminhos. Enquanto ele está ali, ele estava oculto, escondido, através de uma ação, de uma brecha que o pai foi. E quem estava sofrendo? O filho e o pai. E o pai desesperado, mas não falava, não abre, não confessa. Quando Jesus toca na ferida, no motivo, quanto tempo, pai? Aí ele se quebra. Quando ele se quebrou e se arrependeu, no mundo espiritual, o que acontece? No mundo espiritual, aquela legalidade de atuação foi quebrada. Naquele momento foi absolvido. Então aquele demônio não tem mais direito legal de estar ali. Aí é só você falar, sai, e pronto. Lembra da mulher corcunda? Mulher, 18 anos, corcunda. Mulher, tu não deveria estar assim. E ela estava corcunda. Você já não era mais para estar assim. Você é uma filha de Abraão, direito legal. Você, como filha de Abraão, não pode ter esse jugo. Por que você está assim? Seja livre. E ela se endireitou. Porque no mundo espiritual já estava decretado a libertação dela. Ela só não sabia. Enquanto ela não sabia dessa verdade, ela andava assim. Mesmo tendo direito legal. A partir do momento que Jesus fala, mulher, tu não era para estar assim, tu é filha de Abraão. Tu tem direito legal. No céu tu não está assim, curvada. No céu, tu está normal. Você não foi criado para isso. Neste momento, era em direito. Então, não é a fala grossa, é você entender o mundo espiritual. Entendeu, você vai agir naquela específica. Fala, filho. Ah, é? Tá bom. Então, vamos notar aqui, olha lá. Vamos notar aqui, eu vou dar alguns exemplos para você. Lembra, vamos para Jonas? Vamos para Jonas, para entender? Jonas capítulo 1. Olha a atuação do libertador. O libertador, ele age como o comandante do navio. Vamos pensar, Fabiano, Anderson, que Jonas é um demônio escondido. Ele entrou na embarcação. Agora, Jonas entrou na embarcação de gaiato. A Bíblia diz que ele comprou passagem. Ou seja, direito legal. Permissão. Ele tinha direito de estar naquela direito legal. Ele comprou passagem e entrou. Entrou, mas se escondeu. E por ele estar escondido, o demônio está escondido, usando Jonas como demônio, que não é, no caso, mas só uma configuração para vocês entenderem, escondido,
O que é que aconteceu na embarcação? O que aconteceu com aquele barco? O que aconteceu com aquela casa? Quase, William, afunda. Quase afunda por quê? Tinha alguém escondido no fundo do navio. O bicho pegando e ele lá. Então, dormindo. Ele não está nem aí. Enquanto está o barraco pegando fogo, o demônio está lá. Deixou aqui. Mas coitadinho dele, está dormindo. Não mexe nele, não está nem aí, irmão. Ele está lá. Pôs uma caminha lá no buraquinho, ele está lá. Está lá. Está nem aí. Tá aí. Deixa de lá e fica comandando. Ele é o motivo. Ele é o motivo. Quando o comandante chega, Rodrigo, quais são as perguntas do comandante? Quem achou aí? Quais são a pergunta do comandante? Eu estou falando para Libertadores. Nós estamos fechando porta, aprendendo a tirar o inimigo de onde ele está, encontrá-lo, viu? Qual é a pergunta? Rapaz, continua. E aí continua. Essas perguntas do capitão, você como capitão do navio precisa fazer. De que povo tu és? Ou seja, rei, olha lá. Qual é a sua terra? Ou seja, Jaque, raiz do problema. Fechou? Da onde tu vem? Monitorar o problema. De onde entrou? De onde tu vem, demônio? Esse demônio entrou na minha vida através de quê? Da minha família? Entendi. É demônio hereditário. De onde tu vem? Então, quando você está trabalhando uma pessoa, levando a libertação para fechar as portas, o libertador, quem cuida, tem que fazer perguntas para a pessoa. Entendeu? É fazer uma entrevista, sentar e começar a fazer perguntas. Quando começou isso? Entendeu? Você vai entender a raiz do problema. Ano que vem você vai me ouvir falar um pouco mais sobre isso. Talvez a partir do retiro. Então você vai começar a descobrir o motivo. Aonde esse demônio, de onde ele está vindo? Que povo é ele? Que raiz de demônio? Que tipo de demônio é esse? Que povo ele é? É uma pombagira? É um preto velho? É um tranca-rua? É um chucaveira? De onde que ele é? Quem pagou ele para estar aí? Quem pagou essa passagem? Onde ele adquiriu essa passagem? Quem deu acesso? E aí ele começa a fazer as perguntas. Quando começa a fazer as perguntas, Jonas se manifesta. É eu mesmo. Porque as próprias perguntas fazem com que o demônio se manifeste. Quando Jesus expulsava, sou eu, legião. Já fala, eu estou aqui mesmo. É assim. Porque as perguntas é tão forte, tão contundente, está indo lá no profundo. Aí quando você vai no profundo, ele se manifesta. Não aguenta com a verdade. Ele está escondido, tu vai trazer luz, tu acendeu a luz do porão. Estava escondido, tu acendeu a luz, deu clareza. Começou a confrontar com a verdade. E aí ele falou, sou eu. Me joga no mar, ou seja, tirar o demônio do lugar que ele está ocupando. Tirou a causa, o sintoma foi resolvido. Então nós não devemos tratar sintomas. Nós devemos tratar a causa. A pessoa tem um bloqueio, qual é a causa daquele bloqueio? Fechou ou não? E são perguntas que precisam ser feitas. Lembra de Josué? Outro texto que nós devemos pensar. Lembra de Josué? Diante de Ai, caiu, passou as muralhas de Jericó, agora diante de Ai, uma cidade pequena, o povo perde a batalha. O que acontece com Josué? Ele fica apavorado, busca a Deus, Deus falou, tem coisa errada no meio do povo. Vocês só perderam essa batalha, não é porque eu não posso dar a vitória, não é porque eu não tenho promessa,
Não é porque eu não sou Deus na sua vida. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo poderoso, mas tem problemas dentro da tenda. Tem legalidade, demônios agora. No mundo espiritual, olha bem. Legalidade. Deram legalidade. Então, eu quero abençoar, mas não dá para abençoar. Eu quero fazer, mas não dá. Porque vocês deram legalidade, agora os demônios estão tomando conta. O demônio da derrota está aí. Amém ou não amém? Josué, o que Josué fez? Pente fino. Josué, então, foi em cada casa fazer uma vistoria. Olha aí, onde ele está. Entendeu? Não adianta fazer, Artemis, vista grossa. Não adianta receber uma oração, gente, e achar que está resolvido. Não adianta em um culto de avivamento achar que tudo está pronto. Receber uma profecia maravilhosa, a profecia ela apenas revela, aquilo que Deus tem para fazer. Aí eu tenho que tomar uma posição, a minha parte em relação àquela palavra profética. Josué vai e começa a procurar o ladrão. Aonde está o ladrão? Na casa de Acã. Acã é o ladrão. Desobedeceu. Acã era o ladrão. Filho meu, as perguntas. Filho meu, está tudo bem? Filho meu, dê glória. Dê glória. Garganta. Garganta está mal, estou rouco. Meu filho meu, dá glória. Não posso. Não é garganta. É porque não pode dar glória. Ele fala, meu Senhor, não posso dar. E por que não posso? Porque eu roubei. E todo o povo está sofrendo. Porque uma pessoa, veja, uma pessoa. Toda a igreja sofre. Então, filho, tira. Arranca isso. Vamos apedrejar, vai ter que morrer, vai ter que apedrejar. Tira Acã. Tirou Acã, tirou o demônio, tirou o mal e as coisas. Agora precisa o quê? Encontrar. Eu preciso do teu trabalho. Você está me ouvindo essa palavra, essa manhã? Boa palavra do pastor, gostei. Hein? Não muda nada, irmão. Não muda nada. Agora eu venho o quê? Mapear. Coloque aí, mapear. Fazer um mapeamento. Fazer um inventário. Um inventário da minha vida espiritual. Inventariado. Muitos problemas que você está passando, passou e vem enfrentando, e é ciclos que voltam de novo, é porque está lá ainda. Entendeu? Continua lá. Vou ficar mais de 10 anos. Fazer o quê? Você foi conectado a mim para aprender essas coisas. Aí você não aprende, ou não põe em prática, vai continuar. Entendeu ou não? Então, se não houver uma interrupção, não adianta. Vai continuar os mesmos vícios, vai continuar os mesmos desejos, vai continuar as mesmas batalhas. E você vai batalhando assim até quando der, até quando Jesus vir, se de repente leva. Vai saber. Entendeu? Oi? É isso aí. Porque não tem a ver apenas com o Rodrigo. O Rodrigo fazendo um inventariado, mapeando e sendo alguém melhor, isso aplicando na vida dele. Irmão, vai ir para outras vidas. Não tem a ver com você. Trata você. Entendeu? Melhora que tudo melhora. Aí as outras pessoas vão saber o caminho que ele deu certo para ele. Vai dar certo para o outro. Tira o John. Ele está escondido. Entendeu ou não? Então a gente começa o processo de libertação. Amém? Vamos para Joel agora? Vocês podem ficar comigo até 11h30 ou é muito tarde? Até 11h30 dá? Pode ser? Então tá. Ou você me fala também que a gente já acaba. Sei que hoje é dia das mães, o pessoal está na correria. Então vamos lá. Vamos para Joel. Vocês estão entendendo
o meu raciocínio? Como funciona o mundo espiritual? Isso são verdades. Não adianta eu vir aqui, receba. Você vai receber, não vai ficar sem receber. Vai receber. Não adianta ir para o retiro agora, você vai receber, mas vai perder. Não se põe vinho novo em odres velho. Você vai receber, vai, mas não vai ficar em você. Vai vazar. Entendeu? Então, e esse processo que vocês estão aqui hoje, nem todo mundo quer, porque eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar. E eu falei ontem que a verdadeira liberdade, qual é a verdadeira liberdade? Não é fazer o que quero. A verdadeira liberdade, ser livre, é você fazer o que não quer. Isso é ser poderoso. Isso é ser poderoso. Isso é ser livre. Você não quer e faz. Você faz. Ser poderoso, irmão. Mas eu faço. E se acha alguém, sou poderoso porque eu faço o que eu quero. Não, sou livre porque eu faço o que eu quero. Não, irmão. Você é poderoso porque você faz aquilo que não quer. Olha que coisa poderosa. Domínio, faço. E faço rindo. Sou tão livre que faço. É isso. Bora fazer agora. Que hora para acordar? De madrugada para orar. O corpo fala, não, você é tão livre que... Eu sou tão livre que eu vou. Quando é? 5 horas da manhã para tomar um banho gelado? Mas tá, banho gelado, 5 horas da manhã? Bora tomar esse banho gelado? É para... Isso é ser livre. Isso é ser livre. E as pessoas têm um conceito de liberdade de fazer o que quer. Não, ser livre é fazer o que não quer. Conhecereis a verdade, o diabo não gosta desses assuntos. E a verdade vos libertará. Amém ou não amém? Agora você vê o contexto de Joel. Vamos, só para vocês entenderem algumas coisas. A gente lê, às vezes a gente não entende. Joel 1. Leia aí uns 5 versículos aí. Quem está aí? Está aí, Rodrigo? Vamos lá? Vai, lê uns 5 versículos, só para mim, não vou ler tudo. Se liga ali. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Foi dirigida a quem? Joel. Tá. Ouvi isto, vós, anciões, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Segura. Você lê isso aí normal, né? Começa o texto. Começa como? Ouviste. Ouve. Joel. Ouve. Faça disso uma narrativa. Narre para quem? Os filhos dos filhos. Isso aconteceu nos vossos dias e aconteceu no dia dos vossos pais. Quer dizer, o problema já da vida dessa pessoa aconteceu lá atrás, aqui contigo, mas aconteceu também com teus pais. E aconteceu com os pais dele. Talvez você não saiba, mas tem coisas que aconteceu. Está acontecendo com vocês. Fale isso para os vossos filhos. Conte a história do que está acontecendo lá de trás. E qual é o problema? Faz a narrativa. E qual é a narrativa? Demônios, destruidor. Continua o texto aí, fala. Migrador, destruidor. Isso está atacando vocês, não é agora. Já dos pais de vocês, na família de vocês, está essa atuação. Então, conte para eles o porquê daquilo que vocês, o estado que vocês estão espiritualmente, emocionalmente, perturbado, confuso. Conte para eles. Faça uma narrativa.
mapeie, fale para eles o porquê de tudo isso, para que eles entendam como funciona o mundo espiritual. Então, os demônios estão agindo na vida do meu povo, não é porque eu quero, eu não quero, porque eles deram. Então, 4 tipos de demônios agindo ali. Qual é a solução? Ele joga a narrativa para aquele povo. Para quê? Para que eles assumam suas responsabilidades e resolva o problema. E como se resolve um problema da ação demoníaca? Tocai a trombeta em Sião. Arrependei-vos. Jejum, oração, pano de saco. Rasgue os sacerdotes as vossas vestes. Se arrependam, para que o poder do inimigo seja quebrado, para que seja despedaçado. Se arrependam do pecado. Encontre vocês, agora sabe quem é, aonde está, agora se arrependam. Você se arrependendo? Foi quebrado. Entendeu ou não? Fechou. Aí você vai, não vou pregar sobre isso, nem ensinar mais. 2, 23, 24, do mesmo texto. Aí o Senhor diz o quê? O que o Senhor diz? Estamos corridos, né, gente? Isso aqui era bom um dia falando sobre isso. Alegrem-se. Ele fala do problema, ele fala como resolver o problema, resolveu, e agora ele fala o quê? Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas do outono voltarão a cair, também as chuvas da primavera. As eiras voltarão a encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Vê mais um. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Fechou aí. Peraí, pastor. Então ele está dizendo, quando encontrou o inimigo, se arrependeu, agora ele diz, depois de encontrar o inimigo, o versículo 25 diz, agora eu vou restituir. O que diz quando o inimigo foi encontrado lá que eu li em Provérbios? Quando encontrado, ele vai ter que... E o que diz aí? Porque o inimigo foi... vocês estão de brincadeira comigo. Porque encontrou. Aí você vai ver a vida da pessoa fazer isso. Encontrou, se arrependeu, se livrou. Aí agora você vai reivindicar. Deixa eu falar, agora eu vou abençoar. Eu vou restituir os anos que foram roubados. Tudo aquilo que foi roubado, eu agora vou restituir. Mas vou restituir quando? Quando o inimigo foi encontrado, removido, agora eu entro, trazendo multiplicação, prosperidade. E você se acaba de orar. Né, Jaque? Você acaba de orar. Aí você fala, mas será que a minha oração está fraca? Aí você começa a outra mentira. Você começa a se questionar, porque você está ajudando, você está visitando, você faz oração, você faz guerra espiritual, e aí fala, Senhor, o problema sou eu então, eu não estou conseguindo ajudar essa pessoa. Não é isso? Eu não estou conseguindo ajudar. Não, você está fazendo a coisa certa, só que você está sem a leitura correta. Você não está conhecendo o mundo espiritual. Você, quando vai ajudar alguém, tem que conhecer o mundo espiritual, ser especialista nisso. Ser especialista é você põe a mão em lugar que você vê que dá para pôr. Então, é uma parceria. Se a pessoa quiser avançar com você, vai lá, cutuca que vai sair cobrinha de lá de dentro. E por que está naquela situação? Essa é a pergunta. E por que está... Vocês vão, o próximo ano vocês vão aprender. Eu estou dando toquinho
esse assunto que a gente vai, talvez, começar no retiro. Talvez, eu ainda não estou claro com aquilo que é o próximo ano. Eu não estou claro, mas quando eu começo a falar essas coisinhas, é porque Deus está sinalizando. Fala, Jaque. Tá, vamos supor, a pessoa está cuidando de alguém. Vou fazer um exemplo, estou cuidando do senhor. Eu sei o que o senhor apronta, o que o senhor faz, só que para mim poder cuidar, o senhor tem que confessar. E como é que a gente faz se eu estou cuidando e a pessoa não confessa, vamos supor, não fala o que está acontecendo, para que possa dar o remédio certo? E como é que a gente age dessa forma, assim? Esse é um problema que eu tenho. Esse é o meu problema aqui. Principalmente com líderes e obreiros. Eu tenho dito. Esse é um problema que eu enfrento aqui, principalmente com líderes e obreiros. Não ser aberto. Eu cuido das pessoas e vou. Quando está novo convertido, eles se abrem e eu consigo ajudar. Chega um determinado que agora é líder. Se eu falar para o pastor isso, ele se tranca. Aí vou me expor. Aí as pessoas, principalmente líderes e oficiais, têm problema de se abrir. Eu não tenho acesso. Eu sei do problema, eu conheço e tenho como ajudar. E Deus já me mostrou. E ela falou, pastor, você não liga? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar morrendo? Eu sei do problema, eu já vi. Só que eu até sei do problema da Jaque. Eu já sei. Mas se não me dá acesso a ele, eu vou respeitar você. Se você não me dá acesso até o momento que você não vai aguentar mais. Entendeu? Não. Eu não posso forçá-la a ser liberta. Olha como foi. Ai, Senhor, eu sei, meu filho tem misericórdia, é isso mesmo. Então, enquanto a oração tem que ser qual? Senhor, me dá a chave para entrar na mente e no coração dessa pessoa. Entendeu? Que você tenha capacidade de entrar na mente dele e destravar. Na mente da pessoa e entrar. Com a palavra certa. Não adianta eu falar, não vou mais te ajudar. Você não quer? Não adianta. Aí não adianta, a pessoa vai se travar mais ainda. É mais trava. Então, é uma forma e um momento da vida da pessoa que você vai chegar. E Deus dá esse momento que aí você vai destravar essa pessoa. Principalmente fazendo perguntas. Principalmente fazendo perguntas, que as perguntas ele vai falando, aí vai, no momento, não com muita gente, que aí a pessoa vai abrindo, aí você vai acessando, ela vai abrindo, você vai acessando, e você vai ver que ela vai chorar. Vai começar a se abrir, vai chorar, e é o momento que você tem que aproveitar e continuar o processo. Você aí ganhou esse lugar. É uma forma. Fechou? Fala, Fabiano, vai me continuar. Trabalhando na vida de alguém, você orar pela vida dessa pessoa antes, apresentá-la em oração, colocá-la diante de Deus, para que Deus venha revelar a situação dessa pessoa. Aí quando você vai orar e vai interceder, a situação já está praticamente, já está com o ciclo fechado. E você já sabe identificar onde está o problema dessa pessoa. E como, né? Agora a pergunta é como? Como eu vou acessar essa pessoa? Que forma? Eu já tentei por aqui, não deu. Por aqui, não deu. Agora, isso é parceria. Não adianta você querer acessar se a pessoa não quer. Se ela está fechada, você não tem como chegar. Então, existe o processo das pessoas. E, às vezes você consegue, às vezes deixa um pouquinho mais. Deixa o Senhor falar assim para ela, pega. Aí ele pega, vai pegar. Você não quer, você sopra também, mas vai, deixa o Senhor falar, pega. Aí chega uma hora que ela vai falar, ai, me ajuda. Então, lidar com pessoas não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Então, às vezes você conhece o problema, mas não tem muito... Tem que respeitar. Me ajuda a te ajudar. Senão não dá, eu vou fazer o quê? E tem muita coisa já que também é o seguinte, às vezes eu sei, mas não é o momento de eu falar. E às vezes, porque ainda não está no tempo. O pitbull ainda não... Se você for, deixa o pitbull apavorar mais um pouco. Levar umas mordidas. Entendeu?
Às vezes ele é que às vezes está ali em uma ação, ó, nessa ação aí. Foi 4 tipos de demônio. Foi o primeiro, não deu jeito. Mas continua, foi o segundo tipo. Pô, vocês cortou o pão do altar, o vinho do Senhor foi cortado. E vocês não tomam vergonha na cara? E aí chega um momento. E quem cuida tem que entender esse momento. Muita paciência. Senão você vai fazer, se lasca. Se lasque. Vai. Entendendo? Entendeu? E é desse jeito, muita calma nessa hora. Né, Lu? Tem que ter muita calma, não tem que tratar com pessoa? Tem que ter, senão não vai. Fala. Eu vou contar uma experiência que eu tive agora, na última vez que eu estive na Bahia, sobre isso que o apóstolo está falando. Essas últimas aulas da Escola do Reino têm sido para mim como ouro, né? Pelo tipo de pessoas que eu lido lá. E nessa última vez que eu fui, eu perdi todo aquele caderno que eu tinha de anotação das últimas aulas, eu perdi, me deu um desespero na hora. Falei, meu Deus, eu ia usar muito aqui. Não, eu sei, está gravado e tal, mas a forma que a gente anota é diferente, né? Enfim, e chegando lá, antes de eu ir para a Bahia agora, eu tenho muito esses casos, né? Dessas últimas aulas que nós estamos tendo, eu tenho muito casos na Bahia. E uma das nossas irmãs de lá me chamou e falou, pastor, eu estou com uns problemas no meu casamento. Eu falei, chegando aí, aproveitar que eu estou indo, a gente senta, né, nós três, e tenta resolver de alguma forma. E lá as pessoas pedem muita oração, e de alguma forma eu já estava ficando... Eu falei, meu Deus, eu estou orando demais. Por muitas pessoas eu preciso saber a causa do que está acontecendo. E essa irmã chegou em mim e falou, pastor, estou com problema no meu casamento, etc. Eu falei, vamos lá no princípio. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui na tua vida, porque eu não posso orar tanto assim, eu não estou vendo resultado nenhum. Foi exatamente assim, nós sentamos, eu falei, eu estou orando muito por vocês, e às vezes eu não estou vendo muito resultado. A Paula é a doida da oração e a gente não está vendo. E eu falei, vamos lá, eu estou tratando assim agora. Para mim foi como ouro. E é bom para mim, porque eu estava me desgastando demais. Eu falei, gente, estou orando demais, meu Deus do céu. Que isso? Aí nós sentamos, eu falei, onde foi? O que está acontecendo? Vamos lá. A menina, olha isso, ela tinha 15 anos, fez uma pressão. Eu falei, como começou o teu relacionamento? O que foi? Ela fez uma pressão, eu perguntando, fiz tanta pergunta, que aí ela se abriu. Ela fez uma pressão para o pai, para o esposo, para sair da casa do pai, para morar na casa do esposo, porque não aguentava mais ver o pai, estava apaixonada, etc. Eu falei, abençoada, você quebrou um princípio muito valioso para a sua vida. Volta na casa do teu pai, peça perdão, conserta lá essa brecha enorme, fecha essa porta, talvez o teu relacionamento dê certo. Talvez. E etc. Mas a gente precisa exatamente saber a causa, porque senão a gente acaba morrendo ali no meio do caminho, né? Dependendo da pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Olha lá. Jesus cura o paralítico e ele quer seguir Jesus. Jesus falou, volta para casa. Porque o problema estava onde? Vai para casa. Volta para casa. Vai agora, vai lá. Se não vai para casa, o problema vai voltar. Volta para casa, porque a origem... Forte demais, né? Vou finalizar agora aqui, para a gente... não se esqueça, guarda esse versículo, vai servir muito para você. Esse texto me ajudou demais. Quando eu descobri esse texto, todo tipo de problema, quando eu descobri isso aqui, quer dizer, quando eu descubro, já era. Tem um problema, como eu falo, tem uma ação de traição, confessou, descobriu, acabou. É comigo mesmo, né? Eu aprendo comigo mesmo, com as histórias, com aquilo que eu vou contando. Bom, então, primeira coisa, trabalho com verdade. Segunda coisa, encontrar. Descobrir, tá? O que eu vou fazer agora? Vou limpar a casa. Põe aí. Limpar, limpeza.
Bora? Vamos com textos? Só vou finalizar com esse limpar a casa. O brindal fala semana que vem. Ou fechar depois, tá? Mateus 8. Mateus 8, 28 a 34. Rapidinho, vamos lá. Mateus 8. Leia isso aí, gente, que coisa séria. Vai, Ingrid, leia, tá com o microfone. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gardarenos, saíram-lhes ao encontro dos dois endemoniados. Vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhes, dizendo: Se nos expulsás, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. Continua. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgaram tudo o que acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. então, a última frase do último versículo. A última frase do último versículo. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então, deixa eu terminar rapidinho. Escreva aí rapidinho, para você não se esquecer só disso, tá? Escreva só aí, só para você lembrar, e aí eu faço um breve comentário. Porcos na sala. Tem que tirar os porcos da sala. Tem. Tem um livro, tem mensagem, porcos na sala. Se você quiser ler, pode ler. Libertação, muito bom. Porcos na sala. Na sala? Bom, agora olhe para cá. Olhe para cá. Está cuidando do porquinho, né? Na sala. Bonitinho. Está alimentando, está gordinho o porquinho, né? Entendeu? Aí, volta ao assunto, Jaque. Está cuidando do porquinho. O porquinho está gordinho. Na sala. Está à vontade o porquinho. Né? Tem até vermelhinho. Então... Mas não faz mal o porco. Vamos lá? Vamos fazer um entendimento desse texto? Vamos lá, então olha para cá rapidinho, só para finalizar. O que aconteceu aí? Decápolis, uma região, um território. Naquela região tinha o quê? Endemoniado. Fechou ou não? Jesus chega, o demônio já se manifesta, Letícia. Já começa a se manifestar. O demônio já, filho de Deus, porque ele sabe quem somos. Você não, olha aí, você não sabe quem é. E ele põe na sua mente uma compreensão a respeito de você errada. Você falou, não sou nada, não sou ninguém. Ele sabe quem é, tu é filho de Deus. Jesus chega e já fala, tu és filho de Deus. Ele sabe quem você é você que não sabe. Fechou? Vambora.
Jesus chega, eles se manifestam e eles pedem para entrar em porcos. Sim ou não? Sim. Jesus permite que entrassem nos porcos e os demônios entrando nos porcos, os porcos entram na água, suicídios se afogam. Qual era o problema daquela região? O problema daquela região, qual era? Era o demoniado. Sim ou não? Os demoniados estavam naquele lugar, operando de tal forma que perturbavam o ambiente. Sim ou não? Sim. Agora, Jesus chega lá, resolve o problema deles, sim ou não? Ficou melhor ou pior depois que o demônio foi embora? Ficou melhor. Só que os donos dos porcos, os porqueiros, faz o que com Jesus? Você quer resolver o problema sem perder os porcos. Então escreva aí. Então, na libertação, estou colocando aqui o teu caso, tá, Jaque? Não estou dizendo que é o Vinícius, mas você está cuidando dele, estou colocando. De repente, ele quer que resolva o problema, mas não quer tirar o porco da sala, não quer abrir mão dos porcos. Então, eles foram libertos do ambiente, do território, mas expulsaram Jesus. Não quer Jesus. Eles só querem o quê? A libertação. Mas não querem Jesus e não querem abrir mão dos porcos. Quer continuar na lama, quer continuar comendo bolota, quer continuar comendo carniça. Quer a bênção. Eles expulsaram Jesus. Quer resolver um problema? Quer ter o problema resolvido? Quer, mas não quer compromisso. Não quer ter prejuízo. Não quer abrir mão de nada. Não quer ir para a igreja, não quer jejuar. Ora por mim, Jaque. Jejua, ela pede por mim. Mas a pessoa não quer abrir mão dos porcos. Ela quer continuar. Está ruim. Se livra do problema. Então sai daqui, Jesus. Sem ter custo nenhum. E ainda que aqueles demônios, veja bem, aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas em Israel, porco é amaldiçoado. É maldição. Quem cria porco em Israel hoje, quem cria, eles não pisam nem na terra, eles criam tipo um tablado, para não pisar nem no chão. E por cima. Para nem pisar na terra. Para não amaldiçoar a terra. E eles cuidavam de porcos. E estava tão amaldiçoado aquele ambiente, quer a bênção, mas não quer se livrar. E quando se livra, reclama que perdeu o porco. Então, na libertação, gente, tem que limpar a casa, tem que tirar os porcos da sala. Jesus falou o quê? Que um demônio, quando sai da vida de uma pessoa, o que ele faz? Ele sai e dá uma volta. E depois ele volta para ver o quê? Como é que a casa está? Se a casa está limpa. Se a casa está limpa. Para ver se a casa está limpa. Ou se continua suja. Se continua com os mesmos porcos. Ou seja, sai, o demônio sai. Tá bom. Ele vai dar a banda, vai para o Gonzaga, vai lá para o Imbaré também. Não, fala, só vai lá para o Gonzaga, onde a Lu mora, né, Lu? Vai para lá, vai para o Morro, vai para o Imbaré, lá para o Zé Menino. Ah, não, para lá não vai, não. Aí vai dar umas bandas. Depois ele vai fazer o quê? Retornar. A casa está limpa ou está suja? Tem porcos na sala? Se continua os porcos, ele volta. Amém? E aí é o pior momento, que aí o pior momento é
o momento de retorno, porque ele traz mais 7 demônios. E aí piora a situação dessa pessoa. Então, quando se trata de libertação, precisa identificar com a verdade, limpar e fechar, brindar. Que eu falo a semana que vem. Tem que brindar a casa, tem que fechar a porta. E como eu fecho essa porta? Eu identifiquei, olhei e já vi. Prendi o ladrão. Forço ele, vai ter que dar 7 vezes o que ele roubou. Fechou. E agora? Agora eu vou, no lugar que ele estava, vou retirar, remover, vou limpar. Amém? Vai limpar a casa. Limpou a casa. Agora eu fecho a casa. Amém? Alguma pergunta? Pode fazer. Não seria uma pergunta, é mais uma experiência que eu estou vivendo lá em casa. Eu até comentei com a Sueli, mas comentei com o senhor também, tem umas 2 semanas que o senhor me incomodou muito para me tirar tudo do meu guarda-roupa, tudo que era velho. Só que hoje eu entendo que não é as coisas no físico, é no espiritual. Estou explicando hoje. E tem 2 semanas que o senhor falou, passa uma faxina na sua casa, tira tudo aquilo que não te presta mais, joga tudo fora. E eu comecei pelo meu guarda-roupa, na sexta-feira e na terça-feira eu acabei de limpar a casa toda. Eu fui lavar a janela, fui limpar tudo. Aí eu falei para a Amanda ontem, isso foi espiritual, não foi só a faxina, mas Deus está tirando coisas velhas e trazendo coisas novas sobre nossas vidas. Irmão, deixa eu falar uma coisa, é isso aí. Arruma o seu quarto. Arruma o quarto. Arruma o quarto. Arruma o lençol da cama. Bagunça, ele está no meio. Pode ser coisa mínima. Não é que você deixou hoje aqui uma bagunça. Ali, ele vai entrar. Mas está hoje, está amanhã, depois da manhã. E você começa a sinalizar para o mundo espiritual, organizando algumas coisas. O fato de nós estarmos organizando a igreja, as serpentes já estão saindo fora. Já está indo. A Nenda falou, tive uma visão, a serpente, esse domingo que ela teve a visão, eu sei, porque alguma ordem põe em ordem, irmão, você vai ter que, é assim, o demônio já começa a estremecer, e fala, já aqui não dá mais, eu vou ter que sair fora, essa ação vai ter que sair fora. Então, começa a organizar, arruma as gavetas, aquele trinco, arruma ele, arruma aquelas coisas velhas que está lá, coisas assim que você está sinalizando. Olha o que eu vou falar. O mundo, primeiro no mundo espiritual, depois no mundo natural. Então, se a bagunça está aqui, é porque está bagunçado. Então, coisas que você faz aqui, sinaliza. Arruma o cabelo. Lava os tênis. É coisas que está falando alguma coisa. Tudo fala, você está emitindo sinais de libertação, de ordem, de organização. E as coisas começam a acontecer. Não, começa a terminar. Começa uma coisa, termina. Ordena o seu dia. Tenha controle sobre as tuas coisas. O dia passou e eu não consegui fazer nada hoje. Controle. De manhã é isso. Eu acordo, vou fazer isso. Terça, faço isso. Você vai ter tempo para tudo. Amém ou não amém? Bom, é isso, Rei. Quer falar? Quer falar mais? Sueli, quer falar? Anderson? Quer falar? Samuca? Fala, Samuca. Tu está quieto aí? Sem palavras? Deu para entender alguma coisa, Samuca? Deu, né? Se não entender também, fazer o quê? Me ajuda a te ajudar. Tranquilo? Uma observação, que o apóstolo falou que o amigo conhece. Eu era nova convertida. Uma amiga minha me ligou às 11 horas da noite, chegou da igreja. Sueli, vamos lá, que a filha da minha amiga está endemoniada. Uma criança, apóstolo. Falei, meu Deus, eu sou nova convertida. Eu já fui enguiando pelo caminho, já fui passando mal. Falei, meu Deus, o negócio está lá. E quando eu abri a porta do quarto onde estava a criança, ela falava assim, ela aqui não, ela fala para mim. Não, você não, você não.
porque me identificou. Eu falei, eu vou entrar. Aí começou tudo que tinha que fazer, amém? É isso aí, eles conhecem você. Eu já fui em vários lugares, quando eu chegava lá, falava você, ele não. Ele não. Não, ele não. Eu ia chegar, o pessoal usava muito disso, né? Aí, ao outro lado da moeda. Se eu se acho alguma coisa, eu me lasco. Porque essa é a estratégia. Entendendo? Não é você. Aí ele quer que você ache que é você. Olha como eu sou poderoso, hein? Aí ele te pega em outra mentira e aí entra na sua vida. Não é? O orgulho. Então o inimigo, ele sabe exatamente o que faz. E ele sai com bloquear você. Já contei aqui que o irmão entrou na casa do irmão lá e entrou, tinha até liberdade, entrou, pegou uma banana lá na mesa e comeu. Aí depois, vamos orar, e tem um demoniado. Ele foi lá orar. Aí quando manifestou, falou, roubou a banana, hein? E a banana que tu pegou lá? Roubou a banana. Aí quebrou o irmão. Meu Deus. Aí a autoridade puxou na hora. Aí puxou, acabou, não puxou. E a banana? Sai. E a banana que tu pegou lá? E a banana? E a banana? Aí já desmanchou. E ainda que, na ideia dele, a banana, ele tinha até liberdade de mas entrou na mente do irmão. E a banana? Tu não pediu, roubou, já falou, roubou a banana. Então já quebrou o irmão já. A banana, ele arruma alguma coisa, né? Entrou já. Uma banana, escorregou na casca da banana. Vamos orar, gente? Obrigado, viu, por vocês terem vindo hoje. E pensa que aí perdeu a autoridade. E isso é visível, mas muitas vezes na sua mente. Você vai orar por alguém, libertação, você sabe o que fez naquele dia. Aí o diabo começa. Tu brigou com o marido. Tu fez aquilo, tu acessou tal coisa. Aí tu, caramba, tu acessei isso. Aí começa, pá. Tu não pode cantar hoje. Se o pastor te chamar, quero ver o que tu vai falar. Quero ver hoje. Né? Aí começa a atormentar. A ideia dele é essa. Agora, perfeito, a gente nunca vai ser, gente. Não adianta querer ser perfeito. Não adianta que você nunca vai... A ideia é construção, é desenvolvimento para se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Quando as pessoas começam a falar, olha como a Temi está, vejo Jesus em você. É o melhor elogio. Esse é o elogio. Olha, estou vendo Jesus em você, irmão. Aí é o melhor elogio. Oremos, então. Feche os teus olhos. A pastora Renata vai orar. Eu peço que você feche os olhos. Se Deus revelar alguma coisa em você, alguma ação, algum ladrão, identifique isso agora e comece essa mudança de expulsão. Pode orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, pelas verdades, Pai. E aqui, Senhor, meu Deus, foi falada. Por abrir, Senhor, nosso entendimento, Senhor. Para que, Senhor, possamos lutar, saber lutar, Senhor, contra o nosso adversário. Te louvamos, Senhor, por cada lição, por cada aula, Senhor, que está sendo apresentada, Senhor, durante as manhãs, Pai, deste domingo. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por cada momento, Senhor, nesta casa, Senhor, com nossos irmãos, nos orienta, Pai, para combater um bom combate, para, Senhor, desarmar, Senhor, as armadilhas do nosso inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leva
volta à nossa casa, Senhor, em segurança, Pai. E que nesse domingo, Senhor, do Dia das Mães, seja um dia, Senhor, meu Pai, abençoado, de muita paz, de muita harmonia, de muito amor entre famílias, Senhor, nos lares, Senhor, aleluia, dos meus irmãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Assim eu te louvo e te agradeço por essa